Bom dia! Começando oficialmente nosso devocional dessa semana, em que nós vamos estudar Efésios 6, a armadura de Deus, que ele confere para nós que somos cristãos, para a gente enfrentar as batalhas espirituais, tá? Hoje é só o primeiro dia, esse aqui é o devocional 33. Nós temos mais todo o restante dessa semana para estarmos juntas sobre a armadura de Deus, que está descrita lá em Efésios 6, tá? Bom dia, Jana. Bom dia, Paula, Jéssica, Gabi. Por favor, falem pra mim se vocês estão conseguindo me ver, tá? E me ouvir bem, por favor. Se a imagem tá ok e se o som tá ok. Bom dia, Zuleide. Bom dia, Gabi. Bom dia, Nise, Débora, Paula. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Final de semana de vocês foi tranquilo? Bom dia, Vanessa, Fran, Ingrid, Débora, Maria, Adri. Fala aí pra mim, por favor. Pronto, Gabi já me respondeu, tá tudo ok, tá? Lembrando que é o seguinte, essa semana nós vamos estudar sobre Efésios 6, tá? Sobre como nós cristãs devemos lutar, tá? Com as armas espirituais. A gente fala muito sobre batalha espiritual, fala, eu tô numa luta, eu tô numa peleja, mas a gente precisa entender de acordo com a Bíblia o que é que isso significa, tá? Então, por favor, pega aí a sua Bíblia, tá bom? Pega também o seu caderno. Deixa eu pegar um aqui para usar de exemplo para vocês. Olha só. Pega aí o seu caderno. O meu tá aqui já separadinho. Inclusive, esse caderno aqui, ó, depois eu vou mostrar nos stories ele por dentro para vocês, tá? Ó, pega também sua Bíblia. Pega uma caneta, porque como eu sempre gosto de fazer aqui com vocês, a gente vai passar toda essa semana estudando Efésios 6. E a leitura de hoje, deixa eu pegar aqui minhas anotações. Só um minutinho. Na leitura de hoje, a gente vai ler Efésios 6, do versículo 10 ao 18, tá? Hoje a gente não vai estudar cada um desses versículos. Hoje é uma introdução para o nosso assunto, tá bom? Fala pra mim, por favor, se você é novata. E aí, como que você vai fazer? Você vai colocar, né? Sou novata e coloca também o nome da sua cidade. Se você é veterana, coloca pra mim também o nome da sua cidade pra eu te dar as boas-vindas, tá bom? Deixa eu ver aqui, olha. Calma lá, que tinha alguém que tinha dito aqui que tava aqui pela primeira vez. A casa da Fran. Eu acho que é a Fran, então, tá? Então, fala pra mim se essa aqui é a sua primeira vez. Coloca aí novata. Ó, a Dai também tá aqui a primeira vez. A Ale, a Luana. Quem mais? Ana, fala pra mim se você é novata. Se não for novata, acho que eu entendi. A Ana já é veterana. Macedo Letícia também é novata. Renata. Ó, a Fran lá da Bahia é novata. Bom dia, Michele, meu amor. Michele Onise, por favor, coloca aí pra mim Efésios 6, do versículo 10 ao 18, tá? Jéssica também é novata. Jéssica Raquel, lá da terra do meu marido, Mossoró. Falando nele, cadê ele, gente? Que não passou aqui pra dar um bom dia pra gente. Bom dia, Tati também é novata. Quem mais? Calma lá, tô indo devagarzinho, tá? Marlísia, acho que eu pronunciei certo. Val também tá aqui. Denise é novata. Marcela. Fabi. Poliana, seja bem-vinda. Ó, a Gabi já assistiu a de Ruth e tá voltando. Seja bem-vinda, Gabi. Gabi é lá de Quixadá, terra muito boa. Terra da dona Ana, que tá aqui também, tá? Andressa, Iracema, Elaine, sejam todas bem-vindas. Pronto, tá aqui, olha só. Vou deixar fixado aqui, gente, o texto que a gente vai ler hoje, tá? Bom dia, Fabi, seja bem-vinda. Pronto, deixa eu ver quem mais. Ó, a Denilde tem um pouco de tempo que tá aqui, mas tá muito feliz. Eu também tô feliz de ter cada uma de vocês, tá? Então, gente, olha só. Essa live, ela não fica salva aqui no Insta. Para você ter acesso a ela, você precisa estar num dos grupos das alunas. Pri, como que eu faço para entrar nesse grupo e ter acesso ao replay e aos outros materiais que você disponibiliza? Indo no link que está na minha bio, tá bom? Meninas veteranas, me ajudem aí a dar as boas-vindas para todo mundo. E já vamos, ó, clicar aqui no avião, chamar mais pessoas. Porque, assim, esse é um assunto que todo mundo, né, fala bastante, quer saber, mas eu percebo, e a gente vai entender aqui hoje, que existem alguns erros que são, como é que eu posso dizer, mortais que a gente comete, tá? Então, pega esse avião aqui e já vai chamar pelo menos 5 amigas suas que gostam de estudar a Bíblia, tá? Chama lá 5, 7 amigas, 7 que é o número da perfeição, é mais bonito.
Chama lá 7 amigas que amam estudar a Bíblia e que querem entender mais sobre batalha espiritual. E não só isso, tá? Durante toda essa semana a gente vai estudar cada uma das partes dessa armadura, incluindo a espada, que é a palavra de Deus, a oração, que muitas de vocês me perguntam, Pri, como é que eu oro, como é que eu não oro? A gente vai estudar isso no decorrer dessa semana, tá bom? Vocês já clicaram no avião, já pegaram o material de vocês, falem aí pra mim. Tudo certo? Podemos começar. Abre aí a sua Bíblia, tá? Em Efésios, capítulo 6, tá? A gente vai ler, eu vou ler aqui direto com vocês do versículo 10 ao 18. E depois, no decorrer da semana, a gente vai estudando devagarzinho cada um desses versículos, tá bom? Vai ser a base do nosso estudo de toda essa semana. A versão que eu tô lendo aqui pra vocês é a versão da Nova Almeida atualizada, que é a que eu indico para quem está começando a ler a Bíblia e inclusive para quem quer estudar, tá? Então, bora lá. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18, ele diz assim: quanto ao mais, aqui é Paulo, tá? Só pra gente lembrar, Paulo está escrevendo uma carta para a igreja que estava em Éfeso. Ele tinha implantado essa igreja e depois, passado algum tempo, ele resolveu escrever uma carta para alinhar algumas questões e principalmente para responder dúvidas daquela igreja. E aqui a gente está no capítulo 6, tá? Efésios 6, do 10 ao 18. Ai, importante, Fernanda acabou de me lembrar aqui. Obrigada, Fê. Quando eu falar aqui alguma coisa, tá? Que destrave, que vire uma chavinha aí na sua mente, o que você vai fazer? Você vai mandar o fogo, tá? Igual a Fernandinha mandou. Manda aí pra gente testar pra eu ver se você sabe qual é esse emoji. Por quê, Pri? Que a professora de vocês não enxerga tão bem. Então, quando eu vejo aqui o foguinho, eu entendo que vocês estão entendendo, tá bom? Faz aí o teste, manda o foguinho. Pronto. Agora eu vou ler, tá? Versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. 11. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Versículo 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Versículo 14. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com agora ele vai entrar na armadura, tá? Com a verdade. 2, vestindo a couraça da justiça. Depois ele fala no 15, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, tá? Versículo 16 ele diz, segurando sempre o escudo da fé com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Versículo 17, usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aqui nós temos 6 itens. Versículo 18, o último item, que é um dos mais importantes, orem o tempo todo no Espírito. Então, são 7 armas que nós precisamos usar, 7 utensílios da armadura, tá? Orem sempre no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto, vigiem com toda perseverança e por todos os santos. Então, é sobre esse assunto que a gente vai estudar aqui durante essa semana, tá? O que eu recomendo que você faça? Pri, tô aqui na segunda, mas não sei se eu vou estar na terça e na quarta. Se programe para acompanhar o estudo todo. O que eu percebo? Tem gente que começa, mas que para no meio do caminho. Então, se você parar no meio do caminho, você não vai conseguir entender qual é toda essa armadura que Paulo aconselha a gente a usar, tá bom? Então, quem se compromete a ficar aqui comigo, né, a permanecer até o final desse devocional, que vai ser na sexta-feira, coloca aí, eu topo, porque eu quero saber quem é que vai topar, tá bom? Comenta aí pra mim. Vou beber até aqui uma água pra vocês colocarem aí, eu topo, tá? O tema da nossa aula de hoje, você que gosta de caderninho, gosta de anotar, essa é uma guerra real. Uma guerra real. Anota aí que eu vou te explicar, tá? Deixa eu só mandar aqui uma mensagem. Mandei. Então, deixa eu ver aqui. Eu topo muito bem. Gosto, assim, de mulheres compromissadas. Lembrando que esse compromisso que você está fazendo
não é comigo. Eu sou só o envelopezinho que contém a mensagem. A mensagem, aquilo que você vai aprender aqui, é Deus quem vai entregar. Eu sou só, como é que eu posso dizer? Eu sou só um microfone que propaga a voz de Deus para você ouvir, tá? Então, a primeira coisa que eu quero pensar aqui com você é que existe uma guerra real. E essa guerra, gente, ela foi travada antes da fundação do mundo, né? Quando Satanás decidiu se rebelar contra Deus e decidiu que seria inimigo de Deus e que lutaria para assumir um lugar que só pertencia a Deus. E aí tudo isso se intensificou desde quando? Desde lá do Éden, quando Adão e Eva preferiram dar ouvido aos conselhos de Satanás, tá? E não ouviram a voz de Deus. E aí eles entregaram o domínio do mundo, tá? Nas mãos de Satanás. Por isso que no Novo Testamento a gente escuta sobre o príncipe desse mundo, tá? O príncipe desse mundo, o príncipe desse mundo. De quem é que ele tá falando? De quem é que a Bíblia fala? De Satanás. Porque Adão, ele tinha o governo de todas as coisas e ele abriu mão da identidade de governo porque ele preferiu pecar. Então a gente já vê aqui alguma semelhança entre nós e Adão. A gente abre mão da identidade daquilo que Deus tem para nós, tá? Porque a gente prefere o prazer momentâneo. Então, o pecado, ele é o quê? É você sentir prazer agora para pagar o preço depois. E o que é uma vida de santidade? É você pagar o preço hoje para desfrutar depois dos frutos que Deus vai produzir na sua vida através da obediência, tá? Então, existe uma guerra real. E qual é o propósito de Satanás na minha vida? Tá? O que ele quer? O plano de Deus diz lá em João 10:10, o bom pastor veio para dar vida e vida é abundante, né? E aí, o que Satanás veio para fazer? O que Jesus diz lá em João 10:10? Né? Ele está usando a figura do ladrão. Esse ladrão pode ser tanto um pastor com um coração mau, uma pessoa que tem um coração, um líder que tem um coração desviado, que não serve a Deus, mas que serve a si mesmo, como também ele está se referindo a Satanás. Ele diz o quê? Que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Então, o plano de Satanás para a sua vida é esse, tá? Roubar, matar e destruir. Esse é o propósito dele. E o nosso problema qual é? É que a gente acha, por algum motivo, não sei qual, que a gente consegue sobreviver sem Deus. Eu acho que é o quê? A síndrome de Eva, né? Anota aí no seu caderninho, síndrome de Eva. O que é isso? É a gente achar que aquilo que está na Bíblia não é bem assim. Não, eu acho que essa batalha é uma coisa assim muito antiga, do Antigo Testamento. Gente, quantas pessoas estão dentro da igreja e elas duvidam que existe batalha espiritual? Então, assim, eu sou cristã, né? Desde criança, sempre conto aqui pra vocês. Então, eu já vi inúmeros acontecimentos, inúmeras coisas, que se um dia eu ousei ter alguma dúvida sobre o que era batalha espiritual, sobre o reino espiritual que existe, hoje em dia eu não tenho mais nenhuma dúvida. Inclusive, no decorrer dessa semana, eu vou contar pra vocês algumas experiências espirituais que eu já tive com relação à batalha. E que eu entendo que é Deus preparando a gente. É a síndrome de Eva, gente. Anota aí. Síndrome de Eva. É aquela pessoa que acha que não é bem assim. Não, Deus falou, mas eu acho que não, acho que não tem essa guerra toda, não. Eu acho que Deus falou isso assim só para assustar a gente. É uma figura de linguagem, uma metáfora, né? Metáfora não, é um eufemismo. Quando você usa, né? Você tenta usar ali uma figura de exagero para aumentar aquilo ali, tá? Então a gente tem essa síndrome de Eva. Nós achamos que vamos sobreviver sem Deus, tá? Outra coisa, a gente... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver quantos pontos são que a gente vai ver aqui. Quantos erros? 1, 2, 3, 4, 6 erros que impedem a gente de ganhar essa batalha, que a gente já entra perdendo, tá? Olha só. São os seguintes erros que a gente comete. Tem gente que não acredita que existe a batalha espiritual. Primeiro ponto. Já tá começando o negócio errado. Já começou o jogo errando tudo, tá? Segunda coisa, são as pessoas que elas... eu sei que existe batalha espiritual, mas eu cometo esses erros. Pri, de onde foi que você tirou esses erros? Foi da sua cabeça? Não, gente.
foi da Bíblia, tá? E também das minhas próprias experiências, das dúvidas que eu já tive e que provavelmente algum de vocês aqui vai ter essas dúvidas. Então, a primeira coisa, o primeiro erro que a gente comete, anota aí, é que nós ignoramos que existe uma guerra. Ou por falta de conhecimento, como eu estava falando, né? Ou você é nova convertida, ou por algum motivo ninguém nunca te alertou que existia isso, apesar de estar lá na Bíblia. E se está na Bíblia, nós não temos desculpa para não saber. Ah, Pri, mas é porque ninguém nunca me ensinou. Certo, mas está na Bíblia. E Deus disse que a gente tem que ler a Bíblia toda. Então, é como Paulo fala lá em Romanos, a gente não tem mais desculpas para dar diante de Deus. Tudo que ele queria revelar para a gente, não só sobre batalha espiritual, mas sobre a vida eterna, sobre os princípios da palavra de Deus, eles estão aqui. Então, se a gente ainda é ignorante, cabe a gente buscar na palavra e estudar. E aí eu já quero dar os parabéns para você que está aqui comigo, porque são mulheres, né, que entenderam que existe essa guerra e que querem crescer cada vez mais. Ó, a Gabi tá colocando aqui os pontos, eu vou deixar fixado aqui para facilitar para vocês, tá? Então, o primeiro erro é a gente ignorar que existe uma guerra. Pode ser por falta de conhecimento, por medo ou até mesmo por negligência. Gente, eu já vi, né, pessoas que têm medo. Ai, não vou naquela situação, não vou naquele culto ali de libertação porque eu tenho medo. O verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. E independente se você acredita ou não, a batalha espiritual, ela está existindo, ela está acontecendo. O fato de você ignorar, de você fingir que algo não acontece, não diminui o problema. Então, por exemplo, digamos que você tem aí um problema no seu relacionamento, no seu casamento, um problema com seu filho, um problema financeiro. Você finge que a dívida não existe, né? É o novo fechar a porta. Ninguém aqui faz isso em nome de Jesus. Isso é coisa do passado, de quando a gente não conhecia Jesus. Então, a gente fecha a porta e finge que não tem ninguém em casa para ver se o galego vai embora. A gente acha que se fizer isso com Satanás vai funcionar e não vai funcionar. O fato de você achar que não existe uma guerra espiritual não torna ela inexistente. O fato de algumas pessoas acharem que essa questão de céu e inferno não existe, não quer dizer nada. O céu e o inferno, eles vão continuar a existir. E aquilo que nós fazemos hoje, as decisões que nós tomamos hoje, elas dizem para qual caminho nós estamos indo. Então, esse é o primeiro erro. O segundo erro, nós não nos preparamos como deveríamos. Eu sei que existe uma batalha, eu estou disponível para estudar, para batalhar, mas eu não invisto o meu tempo estudando. Eu não invisto o meu tempo lendo a Bíblia, orando. É gente que acha que pode entrar na batalha espiritual de qualquer jeito. Gente, me conta, para comigo. Eu não sei se vocês têm na família de vocês alguém que é ou da polícia, ou do exército, da marinha, de alguma coisa que seja da defesa, tá? Mas o que eu sei de amigos que eu tenho que, por exemplo, estudaram para entrar na marinha, quantos anos eles passam se preparando, tá? E mesmo depois de entrarem, mesmo depois de graduarem, eles continuam se exercitando, fazendo exercícios, treinando. Então, se um ser humano, ele treina para uma guerra, né, que é finita, que é uma guerra aqui que a gente nem sabe o que vai acontecer, por exemplo, o nosso país, graças a Deus, não é envolvido com guerras, tá? Então, se a gente treina para coisas comuns, como que a gente não vai treinar para aquilo que é eterno? Então, a nossa falta de preparo, né, de condicionamento espiritual, se assim a gente pode dizer, impede faz a gente entrar na guerra perdendo. O que Paulo disse para Timóteo? Timóteo, exercita-te na piedade. Os exercícios físicos, eles são bons, fazem bem para o corpo, mas muito melhor é que você se exercite na piedade. Como assim se exercitar na piedade, Pri? Esse exercício é você estudar a palavra de Deus, colocar em prática o que ela diz, né? Você entender sobre a guerra, que é isso que a gente está fazendo aqui. O que eu faço com vocês aqui todas as semanas, de segunda a sexta, é um treinamento, tá? Eu gosto de dizer que é um treinamento para você ser uma mulher sábia, mas essa semana eu quero dar um pouquinho mais choque de realidade. Você foi chamada para uma guerra. Você entrou nessa guerra, você já nasceu nessa guerra. E aí você escolheu lutar do lado vencedor. Só que se você não se preparar, você pode ser aquele soldado que vai para a batalha sem entender nada e que morre no campo de batalha por falta de treino.
Então, nem o Espírito Santo quer isso, muito menos eu quero que aconteça isso com você, certo? Então, o segundo erro é que nós não nos preparamos como deveríamos. Terceiro, que esse aqui tá aqui em Efésios, tá? Que ele fala o seguinte, no primeiro versículo que a gente leu, ele diz: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí qual é o terceiro erro? A gente tenta lutar sozinha sem a ajuda de Deus. É quando você tenta ou lutar sozinha ou fazer um trabalho que é de Deus. Então, por exemplo, existem lutas espirituais num casamento? Existem. Existem lutas espirituais no relacionamento com os nossos filhos? Existem. E aí existem duas questões. Quando você tenta fazer as coisas sozinha, na força do seu braço, sem reconhecer que é fraca e que precisa da ajuda de Deus, tá? Ou então, quando você tenta ocupar o lugar de Deus, você deixa de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer e vai fazer a parte de Deus. Como assim, Pri? Não estou entendendo. A gente se faz de sonsa nessa hora, eu coloco a gente, porque eu também sou assim. Então, a gente tenta ser o quê? O Espírito Santo na vida do marido. Ah, porque você tem que mudar. Ah, porque você é isso. Ah, porque você é aquilo. No lugar de ser uma pessoa que está batalhando a favor do reino de Deus, você está indo contra, tá? A gente vai estudar mais sobre isso amanhã, quando a gente estudar sobre quem é o nosso real inimigo. Então, o que acontece quando a gente tenta sozinha, sem a ajuda de Deus? Você fica cansada, sobrecarregada, você fica exausta e você corre o risco de ser atingida sem perceber. Porque o que acontece quando a gente está cansada fisicamente? Os ataques vêm, as coisas vêm e você não percebe. Do mesmo jeito é na nossa vida espiritual, tá? Existem momentos em que a gente vai passar por dificuldades, em que a gente vai se cansar. E a Bíblia diz que em Deus as nossas forças serão renovadas. Mas tem muitas mulheres que estão desperdiçando a sua energia, a sua oração no lugar errado, tá? Então, a gente precisa entender. E um detalhe aqui importante que eu acho que não tá... Ah, mas eu vou falar disso um pouquinho mais aqui na frente, tá? Então, o terceiro erro é que nós tentamos lutar sozinhas sem a ajuda de Deus. Quarto erro, a gente não usa a arma certa. A gente quer usar o quê? O grito, a razão, a ordem, a confusão, a gritaria, as palavras torpes. A gente quer usar a ironia, o sarcasmo como arma para vencer batalhas que são espirituais. Enquanto você usar as suas armas, você não vai vencer. Pri, qual é uma arma que é muito comum no mundo hoje em dia e que às vezes mulheres que são cristãs, elas tentam usar dentro do casamento delas, que isso não é certo? Arma de sedução. A gente vê todo mundo por aí dizendo, olha, seduz o seu marido que ele vai fazer tudo o que você quer. E deixa eu te dizer uma coisa, essa arma quem usou foi Jezabel. Pri, que forte. Se você não sabe quem é Jezabel, né? Não leu a história dela lá em Reis, Jezabel contra Elias. Jezabel foi uma mulher que tentou usurpar o trono do marido dela. Não só tentou, mas ela tomou o lugar do marido. Ela dirigia a nação de Israel e ela era uma mulher idólatra. Jezabel, ela é o símbolo do espírito maligno desse tempo, de uma mulher que usa de armas de sedução e que, não satisfeita em conduzir o poder, em governar, ela quer calar a voz dos profetas. O que a gente vê hoje em dia? Qualquer mulher, qualquer homem que se levante para falar sobre submissão, sobre um casamento segundo o padrão da Bíblia, segundo o padrão de Deus, é instantaneamente linchado pelo espírito de Jezabel. Por quê? Porque não se pode falar sobre isso, mas é errado. Então, essa mulher, né? Se você é mulher e você tem usado armas de sedução para tentar encantar o seu marido para fazer o que ele quer que você faça, ou se não é com o marido, ela usa de manipulação. Ela se coloca na postura de vítima e tenta jogar com as pessoas como se elas fossem peças de um tabuleiro. E, gente, isso não funciona, tá? Eu já vi muitas mulheres perderem muita coisa porque elas manipulavam. Por exemplo, Pri, se uma pessoa vem comigo e eu percebo de longe que ela vem com manipulação, eu já boto aqui um pezinho para trás, porque eu digo, não. Eu já passei por relacionamentos manipuladores que se tornam tóxicos. Amizade, namoro. Então, a gente não pode nem ser essa pessoa que manipula outras pessoas,
nem se permitir ser manipulado. O rei da nossa vida, o Senhor da nossa vida é Deus, tá? Então, gente, o quarto erro é nós não usarmos as armas certas. E aí, uma das armas desse tempo, uma mentira, um engano de Satanás que ele tenta colocar como se fosse algo bom, é a sedução e a manipulação. E isso faz parte do espírito de Jezabel. Toda mulher que é manipuladora, toda mulher que usa de arma de sedução, ela não dá conta de ouvir a voz do profeta. Ou ela distorce a palavra, ou ela diz, não, depois eu escuto. Não, depois eu venho aqui. Não, depois eu escuto. E ela tenta, por fim na força, calar a voz dos profetas, tá? Então, essa foi a quarta. Quinta, nós estamos lutando contra o inimigo errado. Ó, vou pausar aqui para beber uma água antes de falar da quinta. Vocês vão clicar aqui no avião para me ajudar, tá? Clica aí. Por favor. Vamos lá. Quinta arma, tá? É que nós lutamos contra o inimigo errado. Essa que eu não vou falar muito, porque a gente vai falar sobre ela, especificamente sobre ela amanhã. Deixa eu fixar aqui o comentário. Olha só o que é que ele diz no versículo 12, que nós lemos aqui de Efésios 6. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então fica claro que a nossa luta não é contra seres humanos. Então nós estamos lutando contra o inimigo errado. Eu não vou entrar aqui nesse ponto porque a gente vai ter o devocional só sobre isso amanhã, tá? E a última, e essa daqui, gente, eu já vi muita mulher de Deus. Eu mesma, Pri, como é que eu posso dizer? Aqui no Ceará a gente usa a palavra ferrar. Já me dei muito mal por causa desse quinto erro aqui. E eu vejo que muitas mulheres de Deus, mulheres de oração que conhecem a Bíblia, elas caem nesse erro aqui, que é entrar em guerras que Deus não te chamou para lutar. Como assim, Pri? Eu achei que toda guerra eu devia entrar. Claro que não, gente. Olha o exemplo de Josafá, que era contemporâneo de Jezabel e que era da família de Acabe. Jezabel era casada com Acabe. E aí Josafá era rei de Judá, Acabe era rei de Israel. Josafá vai um dia visitar o primo Acabe, que estava lá se recuperando de uma doença. E aí ele diz o seguinte, Acabe fala para ele, ei, tem um inimigo ali, tá? Que eu quero que você me ajude a lutar com ele. Só que é o seguinte, eu não vou vestido de rei, eu vou disfarçado, você vai com suas roupas e eu vou no meio da galera como se eu não fosse rei. Olha a malaquice de Acabe, tá? Olha como Acabe era ardiloso, era um homem que tinha um coração mau. Por isso que ele casou com Jezabel. Os iguais se atraem. E aí Josafá vai numa guerra que Deus não mandou ele ir, que Deus não chamou. E é só por causa da misericórdia de Deus que ele sai vivo. Por quê? A ordem do exército inimigo era, não mate nenhum soldado, eu só quero morto Acabe. Quando eles olharam para o exército de Israel e Judá juntos, eles só viram quem? Um rei, que era Josafá, que estava com as vestes reais, estava com os paramentos, as coisas que destacavam ele como um rei. E aí eles perseguiram Josafá e Josafá gritou, tá? E aí eles entenderam que não era Acabe. E aí um arqueiro disparou uma flecha pro alto, tá? E aí ele pegou e essa flecha entrou na armadura de Acabe porque era a palavra de Deus que ele morreria nessa guerra. Mas é que eu não quero falar de Acabe, eu quero que você preste atenção na vida de Josafá. Josafá era um homem de Deus, um homem que foi criado desde a infância conhecendo a Bíblia, que tinha intimidade com Deus, que reformou o templo, que quebrou todos os ídolos de Judá, que fez o povo ter um retorno. Então, era um homem que conhecia a Deus, certo? Só que, ainda assim, ele entrou numa batalha por causa de um amigo. Então, gente, a gente precisa prestar atenção. Às vezes, você entra em confusão porque você está do lado de alguém que plantou a semente errada. Não deixe do seu lado, não permita que na sua vida entrem colheitas que não fazem parte do plano de Deus para a sua vida. Se você tem uma aliança errada, tá? Daquela aliança você vai colher junto com aquela pessoa. Então, a gente precisa ficar muito atenta. Ó, se essa live aqui tá te abençoando, as meninas perguntaram onde é que compartilha. Tem um aviãozinho aqui, tá? Um símbolo no formato de um avião de papel. Você clica,
vai abrir a janela e você chama mais 7 amigas para vir. Então, tem pessoas que entram em guerras erradas. Eu já vi irmãs de oração exaustas, cansadas. Ai, pastor, eu tô muito cansada. Ai, pastor, ora por mim. Ai, pastor, a guerra tá grande. E aí, quando você senta para ver, para perguntar, mas Deus te mandou orar por essa pessoa? Gente, eu não saio do meu lugar para orar por ninguém que Deus não me mande. Eu já aprendi, por fim na força, a não me colocar num lugar onde Deus não me chamou. Pode acontecer com a gente o que aconteceu com Josafá. E pode ser que não dê tempo você escapar. Então, preste atenção, não entre em batalhas que Deus não te chamou. Um dia uma pessoa me ligou e disse assim, nossa, olha só, fulana de tal, ela era casada com um pai de santo. E aí ela se divorciou e tá lá muito triste, não sei o que, ela precisa de ajuda no casamento dela. Você tem que, tá? A pessoa vem logo assim, você tem que fazer, você tem que ajudar. Você tem que orar por essa pessoa. E eu aprendi que eu não tenho que nada se o Espírito Santo não mandar. Aí eu já ia dizer o sim, mas o Espírito Santo ele é tão bom, ele é tão misericordioso, que aí eu disse assim, não, peraí, vim falar com meu marido, amor, tá acontecendo isso, isso, isso. E ó, presta atenção, seu marido, ele é boca de Deus na sua vida. O seu marido, ele é uma pessoa que tem visão. Na mesma hora, o meu marido me disse, essa guerra não é pra você. Se Deus chamar aquela pessoa lá para lutar, cubra ela de oração, ore, mas eu não autorizo, o Espírito Santo não me libera para te liberar para ir lá. Então, a gente precisa, tá, parar e perguntar, Pri, como é que eu vou saber se essa guerra é para eu entrar ou não? Orando, ouvindo a voz de Deus. Mas eu não escuto. É claro, você não abre a sua Bíblia para ler. Você precisa ter uma vida de oração, uma vida de leitura da Bíblia. Já vi pessoas de oração que diziam assim, não, eu só oro. A Bíblia, eu não tenho tempo para ler. Eu ligo a minha televisão, eu fico escutando palavra. Isso não é postura de mulher de Deus. Mulher de Deus precisa... Gente, não é que é uma obrigação, não é que é um peso, mas é que sem isso você não sobrevive. Sem oração e sem Bíblia. Então, Pri, como é que eu faço para discernir a voz e a vontade de Deus? Pela palavra de Deus. Deus não chamou você para todas as pessoas. Nem Jesus foi chamado, tá? Para curar todo mundo. Jesus, ele tinha um tempo específico, um propósito específico, um lugar específico. Quem foi que foi além de Jerusalém, além da Judéia? Foram os discípulos. Então, eles tinham um chamado. Então, cada um de nós tem um chamado. Existem pessoas. E, gente, não se preocupe. Não fique aflita antes de chegar a hora. O Espírito Santo que mora em você, ele vai te dar discernimento. Você vai sentir no seu corpo, você vai sentir um cheiro, você vai ver alguma coisa que vai dizer para você, pare agora. O que a gente tem que fazer? Limpar o nosso ouvido espiritual, tirar a cera, para fazer com que Jesus, a gente consiga ouvir a voz dele. As meninas que estão dizendo aqui, eu não consigo entender, eu me sinto perdida. A solução, a resposta que a gente precisa, a gente está no nosso secreto com Deus. Você tendo uma vida de oração, uma vida de leitura da Bíblia. Pri, mas eu não entendo a Bíblia, tá? É por isso que a gente está aqui todos os dias no nosso devocional. Então, por exemplo, se você não entende Efésios 6, essa semana, se você quiser, se você se dedicar, você vai sair daqui entendendo. Então, esses são os 6 erros, tá? A consequência da nossa falta de habilidade e de treinamento é que nós nos tornamos alvo fácil. A nossa casa é facilmente atacada e os nossos muros, eles são destruídos. Então, você foi chamada por Deus para ser como um vigia na porta da sua casa. Eu aprendi isso com a pastora Dev. O marido sai para buscar a provisão. E aqui, gente, eu tô falando espiritualmente, porque eu sei que tem muita mulher que trabalha, tá? Fora de casa. Eu, pelo menos, trabalho aqui em home office, mas trabalho também. Então, o marido, ele sai para buscar a provisão. E nós, mulheres, somos guardiãs do nosso lar. É você quem está na porta espiritual da sua casa, tá? E é você que diz, isso entra, isso não entra. Esse tipo de vídeo entra na minha casa, esse vídeo não entra. Essa pessoa aqui, Deus vai dar, eu vou dar acesso, você precisa ter muito cuidado, tá? Então, se o seu lar, ele vem sendo lugar de guerra, você pode ser e vai ser um instrumento de Deus para estabelecer a paz no seu coração, tá? Então, o ambiente da nossa casa é nossa responsabilidade. Eu sempre escuto isso do meu mentor quando ele vai celebrar casamento. Ele diz, a mulher,
ela é o humor da casa. Então, se você tá fraca, se você espiritualmente tá ali caída, como que a sua casa vai estar protegida? Então, o marido e a mulher, eles trabalham junto em equipe. A gente não é inimigo um do outro, tá? Você trabalha junto com o seu marido para edificar a casa. Pri, na minha casa só eu sou cristão, meu marido ainda não é convertido. Você tem sempre o Espírito Santo do teu lado para te fortalecer, para te dar discernimento e sabedoria, até que o coração do seu sacerdote seja conquistado por Jesus. Mas tem mulher que, porque o marido é cristão, parece que as mulheres, quando o marido não é cristão, elas são mais vigilantes. Mas tem mulher, ai não, meu marido, como é que eu era? Eu, a Pri preguiçosa. Não, meu marido já ora na madrugada. Não tenho por que orar, o meu sacerdote já ora, não preciso acordar. Até o dia que o Espírito Santo me despertou. Filha, você precisa batalhar pela sua família, tá? E agora, deixa eu ver aqui se vai dar tempo. Vai, vou dar só o resumo, tá? 4 passos para você se preparar melhor para a batalha. Esses passos vão estar super bem explicados num post que vai sair daqui a pouco lá no feed, tá bom? Se eu falar rápido, né? Se não der tempo você anotar, não se preocupa, porque vai estar já já no feed com o versículo, com tudo direitinho. Então, anota aí no seu caderninho. 4 passos para você se preparar melhor. A gente já viu quais são os erros. O que acontece quando a gente não entende a batalha, quando a gente não se prepara. Enquanto eu bebo aqui a minha água, ó, clica aqui no avião. 4 passos para você se preparar melhor para a batalha. Passo 1, reconheça a sua fraqueza. Enquanto você achar que é forte, você vai continuar levando pedrada, apanhando. Por quê? Porque quando eu sou fraca, é que Deus nos faz fortes. Está lá em 2 Coríntios 12, versículo 9 e 10. Eu não vou ler aqui porque já está lá no post, tá? Segundo passo, use todas as armas dadas por Deus e não as suas habilidades humanas. A gente já falou sobre isso quando a gente falou lá sobre Jezabel, tá? Presta atenção quais são as armas que você está lutando. A Bíblia diz que as nossas armas, se a guerra que a gente luta é espiritual, as armas que a gente luta não podem ser as mesmas. Eu já aconselhei algumas pessoas que chegavam para mim e diziam assim: ah, mas eu falo, e meu marido não escuta. Ah, mas eu faço, meu casamento não muda. Eu disse: que tal você trocar de estratégia? Trocar de arma, porque, gente, vamos combinar. Desculpa se eu pegar pesado, mas é burrice você fazer a receita de bolo de coco e querer que saia de dentro do seu forno bolo de chocolate. Do mesmo jeito que é tolice, é falta de sabedoria você usar armas humanas para vencer guerras que são espirituais. Então, você precisa aprender a usar as armas certas. Explique quais são as armas. É o que a gente vai estudar aqui nos próximos dias, tá? Passo 3. Entenda realmente quem é o seu inimigo. O seu inimigo não é o seu marido, não são os seus filhos, não é aquele coleguinha chato lá do trabalho. Ai, Pri, quer dizer que não tem gente que é usado pelo Satanás? Claro que tem, gente. Às vezes até a gente mesmo se deixa ser usada. Você vira aquela murmuradora, reclamona, perturbando o juízo de todo mundo dentro da sua casa, de quem está ao redor. Nós também, se nós não vigiarmos, a gente se torna, né, instrumento nas mãos de Satanás. Então, presta atenção. Ou você não existe em cima do muro. Ai, não, ninguém me usa. Isso não existe. Ou você é um instrumento de Deus para abençoar a vida de outras pessoas, para glorificar o nome de Deus. Ou você é um instrumento de Satanás. Ai, Pri, que pesado. Mas é para você acordar, tá? E sentir e perceber a importância que é disso. O próprio Jesus, ele disse o seguinte: existe uma guerra. E quem não é por mim é contra mim. Então, não existe em cima do muro, tá? A gente precisa entender quem realmente é o nosso inimigo. A gente vai estudar sobre isso amanhã. E o último passo é que você precisa conhecer ao Deus que você serve. Na Bíblia fala de um grande general que conquistou as terras para toda uma nação viver. O nome desse general era Josué. Josué, ele era discípulo de Moisés. E aí, quando ele estava para assumir a liderança do povo, ele já lutava as guerras, ele já ganhava as guerras, mas ele ia assumir a liderança. Moisés tinha morrido, eles estavam chorando há 30 dias, e aí lá em Josué 1, Deus pega ele e dá uma palavra na direção dele.
E está lá em Josué, capítulo 1, versículo 7 ao 9. Deus disse o quê? Para Josué fazer o quê? Estude, medite na palavra do Senhor de dia e de noite. Não se canse de falar e obedeça todas as instruções que estão lá. Para quê? Para que você seja bem-sucedido em tudo que você fizer. O que é que Josué estava saindo para fazer? Lutar e batalhar. Então, o grande segredo, tá? Para você ser vitoriosa nas batalhas, o maior de todos. O que envolve tudo, que vai te dar base para você resolver, é isso aqui. Estudar a palavra. E estudar a palavra é com profundidade, é como a gente está fazendo aqui. Nós estamos há 40 minutos na mesma passagem da Bíblia e vamos passar a semana toda nisso, tá? E se você tem dificuldade para estudar a Bíblia, se você não sabe como estudar, o que eu sugiro para você é que, além aqui dos devocionais, onde eu te entrego tudo pronto, você venha comigo para o Mapa da Fonte, que é o meu curso que eu te ensino a ler a Bíblia do jeito certo, tá? A estudar a palavra com um método para você entender, para você não ficar mais perdida, e a você aplicar. O que eu ensino no Mapa da Fonte é um método para você aplicar aquilo que está lá na vida de Josué na sua vida. Vocês entenderam? Então, quem quiser saber mais sobre o Mapa da Fonte, é só falar comigo no direct que eu explico tudo para vocês. Como a minha aluna linda, a Lê, tá aqui falando, estudar é diferente de ler, tá, gente? Então, Pri, eu quero ser uma mulher bem-sucedida, eu quero ser vitoriosa. Você precisa aprender com Josué, um general que foi vitorioso em praticamente todas as batalhas que ele entrou. Só me lembro agora de cabeça de uma ou duas que ele perdeu porque ele não estava atento à palavra de Deus, tá? Então, se você quer ser bem treinada, quer ser tipo Josué, que estuda a Bíblia, que entende com profundidade, fala comigo no direct, tá bom? Amanhã a gente vai estudar sobre quem é realmente o nosso inimigo, pra gente desmistificar alguns erros, tá? Me fala aí de 0 a 10 qual nota você dá pro devocional de hoje e vamos fazer o nosso print pra gente encerrar, tá bom? Fala aí pra mim de 0 a 10, o que você achou? Esse é só o primeiro, tá? Ale, meu amor, me chama no direct que eu te explico tudo, tá? Amém, Rose. A Rose tá dizendo aqui, o Mapa da Fonte tem mudado a realidade espiritual da minha casa. Gente, é outra coisa, os seus olhos espirituais, eles são abertos de uma outra maneira. A minha pastora sempre fala isso, a minha mentora, que você precisa aprender a ler o mundo espiritual. E o óculos que a gente precisa usar para ser curada da nossa miopia, da nossa falta de visão, ó, tá aqui na Bíblia, tá? Então, bora lá, vamos fazer o nosso print de hoje. Queria ter uma espada aqui, não era para segurar, não, tomar aquela bem exagerada. Mas bora lá, vamos fazer o print da aula de hoje para você compartilhar lá nos seus stories, tá? 30. Tudo certo? Ó, você que tá aqui colocando nota 10 e que colocou eu topo comigo no começo, eu espero você amanhã, às 10h07, pra gente estudar sobre quem é o nosso real inimigo, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, é só me chamar no direct que eu vou lá tirar suas dúvidas, tá bom? Um beijo bem grande e até amanhã, 10h07.